Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, a gente vai ver então o sistema endócrino um pouquinho, né? Que é esse sistema que é composto por um grupo de glândulas e de órgãos, né? Que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção ou secreção de hormônios, tá? Com isso, você tem então, com essas características, você tem essas substâncias químicas, né, que afetam as outras atividades de outras partes do corpo, e os hormônios atuam como esses mensageiros, tá, que controlam e coordenam todas essas atividades em todo o corpo. Eles são separados, né, em dois tipos de excreção: as glândulas endócrinas, que liberam hormônios diretamente na corrente sanguínea, e as glândulas exócrinas, que liberam hormônios e outras substâncias para dentro de um duto, para dentro ou para fora do corpo, ou para, por exemplo, o duto seminífero. Então ele tem essa diferenciação, tá? Os órgãos individuais que formam o sistema endócrino, eles têm funções diferentes também, e frequentemente não relacionadas. Os médicos especializados em doenças do sistema endócrino são chamados de endocrinologistas, e muitos desses endocrinologistas se subespecializam nas funções e nos distúrbios de glândulas bem específicas, tá? As principais glândulas do sistema endócrino que individualmente fabricam hormônios, né? Elas estão separadas no hipotálamo, na hipófise, na glândula tireoide, as glândulas paratireoide, e as ilhotas do pâncreas, glândulas adrenais nos testículos em homens e nos ovários em mulheres. O hipotálamo, ele é uma pequena região do cérebro que se conecta com a hipófise, tá? Ali ele secreta vários hormônios que controlam a hipófise. Às vezes a hipófise é chamada de glândula mestra também, e ela secreta hormônios. Então, essa conexão do hipotálamo com a hipófise, né, ela secreta esses hormônios que controlam as funções de muitas outras glândulas endócrinas também, tá? Por exemplo, quando você tem assim durante a gravidez, né, a placenta ela assume essa função de glândula endócrina, produzindo hormônios que ajudam com a gravidez, além de cumprir as suas próprias funções também, tá? Nem todos os órgãos secretam substâncias também, tá? A hipófise ela secreta uma grande quantidade hormonal e diferentes tipos de hormônios, tá? Então ela acaba fazendo com que tenha esse controle dos órgãos e tecidos. Outras substâncias elas fazem parte desse sistema endócrino, por exemplo, o rim, né, produz hormônio que é chamado de renina e tem o objetivo de ajudar a controlar a pressão arterial, e o hormônio eritropoetina, que estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. E além disso, o aparelho digestivo produz uma série de hormônios que controlam a digestão, né, afetando a secreção de insulina pelo pâncreas e alteram o comportamento dos tecidos, tá, dos órgãos. Então, acaba alterando essa intensidade da fome, por exemplo, tá? Se você está com fome, se o corpo precisa de comida, se não precisa de comida. Então, a gordura, o tecido adiposo, também produz hormônios que regulam o metabolismo. Então, a maneira pelo qual ocorre essa produção, né, ocorre essa regulação, faz com que o organismo use os alimentos para controlar o processo químico do corpo
e com isso controlando o apetite. Tá? O termo glândula não significa que o órgão necessariamente faz parte do sistema endócrino. Tá? Por exemplo, assim, as glândulas sudoríparas, as glândulas salivares, as glândulas das membranas mucosas e as glândulas mamárias são chamadas de glândulas exócrinas, né? Porque elas secretam substâncias. Outras substâncias além dos hormônios, e porque eles secretam substâncias para dentro dos dutos e não diretamente para a corrente sanguínea. E com isso, né, jogando esses hormônios para outras direções que não seja a corrente sanguínea. O pâncreas, por exemplo, é tanto uma glândula endócrina como exócrina, porque regiões especiais do pâncreas produzem insulina e outros hormônios que são liberados na corrente sanguínea, né, para regular o nível de glicose do sangue. E outras regiões do pâncreas produzem líquidos digestivos que passam pelo ducto pancreático e acabam chegando ao intestino delgado para ajudar nessa digestão dos alimentos, tá? Então, com isso, fazendo um trabalho mútuo. Então, dentro desse conjunto, a gente tem ainda as outras glândulas, né? A tireoide, por exemplo, que é essa que está localizada no pescoço e produz a tiroxina, que é o hormônio que controla essa velocidade do metabolismo celular, auxilia na manutenção do peso e do calor corporal, né? No crescimento e no ritmo cardíaco. Tá? Uma problemática disso é o hipertireoidismo, que é esse funcionamento exagerado da tireoide. Ela acelera todo o metabolismo. O coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta que o normal. A pessoa emagrece por gastar mais energia. Tá? E isso favorece, por exemplo, o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares. Né? Então, tu pensa, se for assim, tá bom, né? O meu corpo é mais acelerado, então não vou engordar nunca. Mas isso favorece esse aparecimento dessas doenças, tá? Porque o sangue circula com mais pressão. Se isso não for tratado, pode provocar o surgimento do bócio, né? Aquele inchaço no pescoço, o que antigamente se chamava de papo, né? E também a exoftalmia, que são os olhos saltados, tá? O hipotireoidismo é quando a tireoide trabalha menos e produz menos tiroxina. Assim, o metabolismo ele vai se tornar mais lento. Algumas regiões do corpo ficam inchadas, né? O coração bate mais vagarosamente, o sangue circula mais lentamente. Com isso, a pessoa gasta menos energia e tende a engordar. Essas respostas, né, que são físicas e mentais, se tornam mais lentas e, se não for tratada, pode ocorrer o bócio também, né, esse inchaço também da tireoide, tá? E com isso daí, né, a pessoa tende a engordar, a ganhar peso. Com isso, a gente tem as paratireoides também, que são 4 pequenas glândulas que estão localizadas atrás da tireoide e produzem o paratormônio, que é esse hormônio que regula a quantidade de cálcio e de fósforo no sangue. A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os músculos se contraiam mais violentamente, tá? Esse sintoma é chamado de tetânia, pois ele é muito semelhante ao que ocorre com pessoas que têm tétano. E, por sua vez, o aumento da produção desse hormônio transfere mais cálcio para o sangue e isso enfraquece os ossos, né, tornando os ossos quebradiços ou gerando, tá? E com isso, gente, você tem o timo, né? O timo ele está situado entre os pulmões e ele produz esse hormônio que atua na defesa do organismo dos recém-nascidos contra as infecções, tá? Nessa fase ele apresenta um volume bem acentuado, ele cresce normalmente até a adolescência e ele começa a atrofiar. Tá? Na idade adulta diminui de tamanho, pois aí ele vai ter as funções reduzidas também. E com isso as suprarrenais, tá? As glândulas suprarrenais elas se situam acima dos rins e produzem a adrenalina, esse hormônio que prepara o corpo para a ação. Tá? Os efeitos da adrenalina
no organismo, ele gera um taquicardia, o coração dispara, né, e impulsiona mais sangue para as pernas e braços, aumentando assim essa capacidade de correr ou de se exaltar em situações mais tensas, tá? Ela, por exemplo, quando você toma um susto, que o teu corpo formiga e ele esquenta rapidamente, né? Isso é a ação da adrenalina, né? Ele aumenta a frequência respiratória e a taxa de glicose no sangue, liberando mais energia para as células, tá? A contração dos vasos sanguíneos da pele, entende? De modo que o organismo envie mais sangue para os músculos esqueléticos. E por isso a gente fica pálido de susto e também gelado de medo, tá? Por esse motivo. Então, quando ele contrai, ele manda mais sangue para os músculos para ter a ação rápida, né? E a gente fica pálido, né? E gelado, porque o fluxo sanguíneo vai para os músculos, né? A maior parte, né? Claro. Com isso a gente tem o pâncreas, né? O pâncreas é essa glândula mista que eu tinha comentado com vocês, e está relacionado à diabetes, né? A falta ou baixa produção de insulina provoca a diabetes, que é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, pela hiperglicemia. Com isso, nós temos o glucagon, tá? O glucagon ele funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, o que gera aquela sensação de fraqueza, de tontura e em alguns casos desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz glucagon, tá? Que age no fígado, estimulando a quebra de glicogênio em moléculas de glicose. Então, por fim, a glicose é enviada para o sangue, o que normaliza a hipoglicemia. Tá? Junto com elas, a gente tem as glândulas sexuais, né? O sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, ovários e testículos. Os ovários e testículos, eles são estimulados por hormônios produzidos na hipófise. Assim, quando esses hormônios surgem, né? Quando eles produzem esses diversos hormônios, né? Entre eles a testosterona, a progesterona, a partir do estrogênio, ele é responsável pelo aparecimento e a maturação das glândulas sexuais, tá? Então, ele vai atuar no aparecimento de características sexuais secundárias, barba, voz, voz grave, ombros volumosos, né, entre outros, e a progesterona na maturação do corpo feminino, aumento do volume dos seios, o delineamento, né, o curvamento do corpo, o alongamento do quadril e afins, que são esses papéis fundamentais que são tidos, né, pelos hormônios. Então, com isso aí, você tem esse nos ovários, promove o crescimento do endométrio, tá? Fazendo essa maturação total, certo? Qual mais que falta falar? Com isso, das glândulas que são estimuladas e são responsáveis por esses aparecimentos dessas características secundárias, tá? E aí você tem na tireoide a produção da tiroxina e da triodotirodina, tá? Que está relacionada com esses processos metabólicos, que fala para o teu corpo, olha, estou com fome, vamos comer, e fala para o teu corpo, ó, já comi o suficiente, chega, tá? Então, por isso que sempre se preza muito por essa lenta mastigação, para que o corpo entenda, né, essa mensagem e coloque essa receptividade. As suprarrenais, que estão ligadas ao córtex, né, e aí onde é produzida a aldosterona, que garante essa reabsorção do sódio e do cortisol, que não é utilizado, e ela aumenta a concentração de glicose no sangue, né? Na medula, por sua vez, são produzidas a adrenalina e a noradrenalina, tá? Que prevalece nessa constrição de certos vasos sanguíneos, tá?
A hipófise também libera o hormônio luteinio, folículo estimulante, né, para liberar na maturação sexual, quando começa a liberar, ter essa liberação dos ovócitos, ele é aguçado pelo hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, que atua nos testículos, tá, para maturação dos espermatozoides e crescimento contínuo dos espermatozoides. Então o hormônio tireoestimulante, que vai fazer a estimulação da tireoide, né? Ele vai estimular a tireoide a secretar esses hormônios. E com isso o hormônio adrenocorticoide, que estimula o córtex da suprarrenal, a prolactina, né? Que a prolactina, no período da gravidez, ela vai estimular essa produção de leite na glândula mamária. E o hormônio do crescimento, que promove esse desenvolvimento dos ossos e da cartilagem, né? Então são todos produzidos por glândulas endócrinas que liberam isso diretamente na corrente sanguínea. A glândula pineal, que produz a melatonina, que participa dessa regulação dos ritmos biológicos, né, desse andamento corpóreo e dessa maturação corpórea, tá? Então toda essa atuação ocorre em órgãos e tecidos específicos, justamente porque nesses locais existem células com receptores que reconhecem essas moléculas e com isso geram essa determinada resposta do meio, tá? Acaba gerando essa resposta do meio receptivo, tá? Tranquilo, gente? Então anotem as dúvidas, né? Qualquer dúvida a gente esclarece na aula ao vivo, lembrem disso, tá? Fiquem bem, grande beijo e até a próxima aula.